Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles comeram aquele que come este pão. Eles comeram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, como eu disse no início da nossa celebração, o martírio de São Jorge. Padre, mas quem é que foi esse São Jorge, né? Contemporâneo de São Sebastião? Teve uma morte parecida, talvez não a flechadas, mas viveu o martírio também. São Jorge era, segundo a tradição da igreja, era de família rica, e uma das coisas que ele fez foi, ao falecimento dos seus pais, doar os seus bens aos pobres. Depois, ele fazia parte do exército do imperador, e conforme o tempo ele ia se destacando dentro desse exército, ele foi trazido para mais próximo do imperador, o que nós ali chamamos de da corte, né, para fazer parte ali da corte e da guarda pessoal do imperador. E São Jorge ficava incomodado com aquilo que acontecia. O que acontecia? A perseguição dos cristãos. Aquilo mexia muito com ele. Em um determinado momento, na presença do imperador, ele questionou aquilo que estava acontecendo. Porque ele sabia, quando nós perseguimos os cristãos, nós perseguimos o próprio Cristo. Não é assim que São Paulo ouve, né? Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia os cristãos, e ali ele estava perseguindo também o próprio Cristo. Depois São Paulo vai escrever sobre isso, né? A igreja é o corpo de Cristo, nós somos, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, nós somos os membros. Pois bem, e dessa determinada situação, São Jorge foi condenado, porque o imperador ficou incomodado com aquilo. O imperador queria muito que São Jorge renegasse a fé, renegasse aquilo que ele acreditava, mas ele se manteve fiel e foi fiel até o fim. Eu não sei se vocês sabem, mas uma morte naquele período por um assassinado até, né? Não era algo assim tão simples. São Sebastião, por exemplo, morreu às flechadas. Santo Estevão, que nós lemos esses dias, né, morreu apedrejado. E São Jorge teve uma morte similar também. Morreu em defesa da fé.
Com relação a isso, Bento XVI depois, olha, São Jorge lá no início do cristianismo, Bento XVI aqui, contemporâneo a todos nós. Ele disse que o martírio do nosso século é o martírio da ridicularização. Dificilmente nós vamos ser crucificados porque nós participamos da Eucaristia, né? Embora quando um governador, talvez até um risco falar isso, né, nos tempos de hoje, quando um governador decreta o fechamento de uma igreja, algo estranho está no ar, né? Não é algo de Deus, né? Se a gente não acreditar que é uma intervenção até demoníaca em relação a isso, é porque alguma coisa está errada também. Pois bem, então Bento XVI, ele vai dizer que o martírio do nosso século é um martírio da ridicularização. Como assim, padre? Aqueles que testemunharem a fé, aqueles que viverem o cristianismo serão ridicularizados. E isso tem acontecido a todo tempo, não é verdade? Muitas vezes até dentro da nossa própria casa, quando nós professamos a nossa fé, testemunhamos nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas falam: ah, mas para que isso, né? De que serve isso? Quando um padre é impedido de entrar num leito de hospital para dar a unção dos enfermos, porque o médico ou o dono do hospital, ou sei eu lá quem, ele acredita que isso não tem importância, mas para quê? Por que o padre vai entrar aí? Mas ele não entende, naquele momento há algo sobrenatural também. A visita do sacerdote, a unção dos enfermos, por meio daquela unção dos enfermos ali, a absolvição geral dos pecados daquela pessoa, a oportunidade da pessoa se confessar, a Eucaristia que aquela pessoa pode receber. Olha só, tudo aquilo que é possível, né? Ah, mas a pessoa já está no estado terminal, mas nós não trabalhamos a figura só do corpo físico? Pelo contrário, né? Nós trabalhamos a alma. Porque todos nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. E vai chegar um dia que todos nós faremos a nossa Páscoa definitiva. E é para isso que nós devemos nos preparar. Assim como São Jorge, São Sebastião, São Tarcísio e tantos outros mártires que doaram as suas vidas para testemunhar a Cristo no momento quando ser cristão era um sinônimo de ser perseguido. Nós hoje temos a oportunidade de sermos cristãos, a oportunidade de professar a nossa fé, a oportunidade de participar da Eucaristia. Vocês viram que eu voltei para ler, eu parei um pouquinho ali, para ler o Evangelho do dia de hoje, que os acólitos prepararam a leitura do Evangelho do martírio de São João. Mas eu queria ler o Evangelho de hoje. Por quê, padre? Porque ele fala da Eucaristia. E olha só que bonito, né? Nós temos a oportunidade de receber Jesus Cristo todos os dias na Eucaristia. São João, no capítulo 6, ele vai trabalhar no seu capítulo essa questão, o corpo de Cristo. Quando ele narra lá atrás a cerimônia do lava-pés, ele não apresenta a instituição da Eucaristia, mas ele vai trabalhar no capítulo 6 a Eucaristia. O próprio Cristo, não sei se vocês lembram do Evangelho, aquele que se dá o seu corpo, que come do seu corpo, né? A Eucaristia é isso. É o próprio Cristo que se deu por cada um de nós. E nós temos essa oportunidade. Talvez por muito menos São Jorge viveu o seu martírio. E nós hoje, com a oportunidade, muitas vezes não buscamos a igreja. Olha aqui ao nosso redor, com a limitação de espaço, a nossa igreja mesmo assim ainda está vazia, não é verdade? Onde é que estão os cristãos, né? Onde é que nós estamos, né? Pois bem, que com a luz do martírio de São Jorge, nós possamos também viver dentro da nossa própria realidade o nosso martírio. Ah, padre, quer dizer que eu tenho que ser apedrejado ou levar as flechadas como São Sebastião? Não. São Jorge morreu em defesa de Cristo.
Então que a gente deixe morrer dentro de nós tudo aquilo que nos afasta de Cristo, a vaidade, o egoísmo, as nossas mazelas, né? Os pecados que muitas vezes nos consomem, de forma que a gente muitas vezes acreditamos que não temos força para lidar com aqueles pecados. Meus queridos, nós temos um Cristo que morreu por nós. Não se sinta sozinho, não deixe que a tristeza consuma o seu coração, que um vazio existencial consuma o seu coração. Preencha esse espaço com a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, e que dia após dia nós possamos viver também, assim como São Jorge, que se entregou totalmente ao seu Pai, Deus, nosso Criador, na figura do seu Filho, Jesus Cristo.